Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um comentário que eu vi num vídeo do YouTube. Assim, faz muito tempo que eu não vejo novela e não sinto falta, faço questão de salientar, mas muita gente, assim, com certeza, já assistiu às novelas de Manuel Carlos, aquele autor cuja protagonista sempre se chama Helena. Não sei por quê, não é? É um fetiche dele, eu acho. Mas assim, porque toda novela de Helena tem de Manuel Carlos tem uma Helena, tem um personagem alcoólatra, tem um problema que é tratado como tema e tantas outras coisas, porque segundo o autor ele quer retratar a vida real. Né? Nessa novela assim, Viver a Vida, a personagem Helena, ela tem uma espécie de rival, Luciana. Essa Helena foi vivida por Thaís Thaís Araújo, que é modelo, e outra personagem, Luciana, foi vivida por Aline Moraes. Aí, assim, a Aline Moraes interpreta uma personagem que quer ser modelo, está dando os primeiros passos na carreira, mas por conta, assim, de uma fatalidade do destino, ela sofre um acidente e fica tetraplégica. Aí eu estava assistindo a um vídeo e gosto muito de ver os comentários das pessoas, né, em vídeos no YouTube, que é uma rede social que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver os vídeos. Então, eu vi um comentário que chamou minha atenção, porque a personagem Luciana, de Aline Moraes, ela começa como uma pessoa muito mimada, insuportável, que inclusive ela tem uma briga com Helena por conta de saber que a Helena fez um aborto no começo da carreira. E por conta disso, Helena não deixa Luciana ir no carro com ela, aí Luciana vai no ônibus junto com as outras modelos. Aí então ocorre um acidente, um carro se choca com um ônibus, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi essa novela, como eu falei. Essa novela não é tão nova. Aí a personagem sofre um acidente, fica tetraplégica e assim ela tem que passar por todo um tratamento de recuperação. E o comentário que eu vi, porque eu vi um vídeo, né, com uma cena da novela em que ela, se não me engano, está fazendo uma terapia na piscina, uma pessoa disse: ela precisou passar por isso para crescer espiritualmente. Aí eu pensei, principalmente assim, pensando na situação de tantas crianças inocentes que estão sofrendo na Ucrânia. Uma pessoa precisa sofrer para crescer espiritualmente? Porque acidentes como o da Luciana na novela ocorrem todos os dias na vida real, em todos os cantos do mundo. Não ocorrem só com pessoas insuportáveis, com pessoas arrogantes, ocorrem com pessoas boas. Pessoas que, em princípio, não precisam crescer espiritualmente. Quantas pessoas boas, pais de família, gente trabalhadora, honesta, não sofrem um acidente e muitas vezes morre ou então fica incapacitada para o resto da vida? Será que alguém aqui conhece o caso do ator Gerson Brenner? Ele trabalhava na novela Corpo Dourado. Então, assim, ele sofreu um assalto, foi baleado na cabeça, ele era um galã. E desde então, ele tem passado por um tratamento de reabilitação. Ele levou um tiro na cabeça, hoje ele que era um galã, que tinha um físico muito invejável, hoje está muito gordo. Não sei se ele consegue falar, mas ele vive numa cadeira de rodas, está gordo, casou com a própria psicóloga e, e ele precisa fazer fisioterapia todos os dias. A família dele fez uma campanha na internet, uma vaquinha, para conseguir um carro adaptado para ele. E assim, outro caso também da vida real que podemos falar, Flávio Silvino, não é? Filho de Paulo Silvino. Flávio Silvino era um ator com a carreira em ascensão. Aí sofreu um acidente de carro. Muita gente até disse que foi por conta da primeira novela que ele fez, a novela Vamp.
porque a novela abordava tema de vampiros, né? E se falava muito em Satanás, Beuzebu, São Drácula. A novela falava muito de vampiro, de demônio, Beuzebu, Satanás. Aí disseram que teria sido isso que causou o acidente dele. Aí Flávio Silvino, até hoje, ele depende dos outros. Ele ficou com problemas na fala. Ele não ficou inválido, não é? Mas ele assim tem hidrocefalia, ele depende da mãe. Tinha toda uma vida pela frente. Ele precisou passar por isso para ser uma pessoa melhor? Ele disse numa entrevista que passou a dar mais valor à vida, claro. A gente passa a dar mais valor à vida depois que passa por uma coisa dessas. Mas a gente precisa passar por isso? Uma pessoa precisa ter sido estuprada para saber o quanto é horrível o estupro? Uma pessoa precisa passar pela injustiça de ser presa sendo inocente? E pensemos também assim, a situação de Luciana, né, na novela, ela, dentro das limitações dela, ela consegue levar a vida dela adiante. Ela recupera o movimento dos braços, ela encontra um amor, porque nessa novela, Matheus Solano interpretava dois irmãos gêmeos, não é? Um se chamava Jorge, que era arquiteto, e o outro Matheus. Não, o outro era Miguel, desculpem. Miguel, que trabalhava como médico e que inclusive cuidou dela. Ela se casa com o personagem Miguel de Matheus Solano e ela tem filhos gêmeos. Ou seja, dentro das limitações dela, ela conseguiu levar a vida dela adiante e ser feliz. Agora imaginemos uma situação que ocorreu na vida real. E essa E se a gente comparar a situação da Luciana da novela, aliás, tantas outras situações da vida real, muitas situações comparadas a essa que eu vou falar não são nada, são um mar de rosas. Jaqueline Saburido, a jovem venezuelana que ela, assim, levava uma vida normal de estudante, não fazia mal a ninguém, até onde eu sei. Não tinha nenhum defeito. Eu não sei nada sobre se ela era uma pessoa arrogante, se ela era uma pessoa insuportável. E ela estava com as amigas dela e foram atingidas por um carro dirigido por um motorista embriagado. Jaqueline Saburido, ela ficou com o corpo totalmente queimado. Perdeu os dedos. Perdeu os dedos, ficou irreconhecível, passou por não sei quantas cirurgias plásticas. E morreu com a idade precoce de 40 anos, de câncer. Vejamos, ela precisou passar por isso para dar valor à vida, precisou passar por isso para aprender, algo para crescer espiritualmente. As pessoas religiosas dizem muito, né? Essas coisas que acontecem são lições que Deus quer nos dar. Isso é para nosso crescimento espiritual. Isso é uma dívida kármica. Olhe, talvez eu esteja sendo repetitiva. Mas é aquela questão, uma criança precisa ser abusada? Vejamos as pessoas que sofreram com a bomba de Hiroshima. Elas tinham que passar por aquilo para crescer espiritualmente? Vejamos a guerra do Vietnã, que afetou soldados americanos e afetou as pessoas do Vietnã, as pessoas inocentes que só queriam viver suas vidas, os aldeões, quando soltaram o napalm. Precisaram passar por aquilo? Vejamos a situação. Houve uma situação de uma criança, uma menina, que foi prensada por um carro alegórico da Sapucaí. Ela prensou as pernas, teve uma perna amputada e sofreu uma parada cardíaca. E essa menina não viveu para contar a história. A família dela está sofrendo com sua perda. A mãe passou mal durante o funeral. E comparemos a situação da Luciana da novela com a situação da Jaqueline Saburido. Jaqueline Saburido não pôde mais trabalhar, passou o resto da vida tendo que receber cuidados do pai e de outras pessoas, tomar remédios. As pessoas precisam passar por isso? Eu até escrevi sobre Jaqueline Saburido uma vez. Eu escrevi um texto. Será que foi o que tinha de ser? A mulher morreu com apenas 40 anos. Com 20 anos,
ela perdeu todas as chances de ter uma vida normal, o que de certa forma é uma espécie de morte. Aí a gente vive se perguntando, a gente se faz essas perguntas, é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Muitas vezes, quando uma pessoa é arrogante e passa por uma espécie de susto, ela pode mudar, aí o povo diz, isso aconteceu para ensinar você uma lição. Mas eu não acredito mais nisso. Ninguém precisa passar por uma situação traumática e que talvez deixe sequelas para se tornar uma pessoa melhor. Afinal, isso acontece com todo mundo. Eu ainda me lembro de quando eu passei pela situação de uma tentativa de assalto, que minha mãe me disse, está vendo, Atenea? Isso foi um livramento que Deus lhe deu. Hoje eu não enxergo mais isso como um livramento. Enxergo isso como um azar. Ainda mais aqui num país como o Brasil. Que você é assaltado, você vai para a polícia, denuncia o roubo, o assaltante é preso, mas depois é solto. O nosso sistema prisional é falido. A nossa justiça também. Infelizmente. Aí o povo brasileiro ainda tem mania de dizer, a justiça dos homens falha, mas a de Deus não falha. E eu também nunca vi essa justiça divina funcionar. Nem comigo, nem na vida de outras pessoas. Minha mãe morreu acreditando que um dia receberia justiça divina. Não recebeu nenhuma. Eu acho assim, sabe, que a gente precisa falar essas coisas para que mais e mais pessoas acordem. Para que entendam que não há justiça divina, não há isso de que a gente precise passar por determinadas coisas para crescer espiritualmente, que não há isso de provação, não há isso de penitência, porque quanto mais e mais pessoas acordarem, quanto mais e mais pessoas saírem da religião, não, as pessoas vão deixar de se conformar com isso, de deixar de achar que precisam carregar uma cruz. Como disse uma senhora, a gente tem que carregar uma cruz para nossa salvação. Nós não precisamos de salvação. Nós podemos, é claro, evoluir como seres humanos todos os dias. A gente tem que investir nisso, mas a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que a gente tem que sofrer, tem que pagar nossos pecados, que a gente tem que passar por alguma coisa para resgatar uma dívida kármica. Isso não existe. Isso só prejudica, leva a uma espécie de conformismo. Boa tarde a todos.